Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, né? Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, como de costume. Vão me avisando aí através dos comentários, né? Ontem a galera tava me zoando porque umas lives atrás aí eu falei sejam muito bem-vindos a mais uma live ao vivo e diário. Pessoal, poxa, se é live é ao vivo, né? Então não precisa dizer que é live ao vivo, óbvio, se é live é ao vivo. Eu me lembrei daí tinha um programa na Globo de humor, eu acho que era o Leandro Hassum. Obrigado, Cândido, por avisar aí pra gente. Cândido presente na área, som tá tudo certo. Então o Leandro Hassum, ele e aquele outro, eu não esqueci o nome daquele outro colega dele, ele fazia umas piadas assim, né? Ele falou uma vez de uma fala da Ana Maria Braga, né? Ela falou, né? A gente precisa ser um elo de ligação. Ele falou, Ana Maria, se é elo, é de ligação, né? Então, parece eu, né? Falando, a live ao vivo. Então, se a live é ao vivo. Mas vocês me entenderam, né? Então, para de implicância, para de ficar implicando comigo, me zoando, né? Então, vocês sabem que a live, depois, muitas pessoas assistem depois que ela fica gravada, né? Então, para quem está assistindo na hora, daí sim é ao vivo. Você pode ver, mudar um pouco o cenário aqui hoje. O quadro aqui quase caiu, ainda bem que quando ele caiu não estava fazendo live, senão ele teria caído na minha cabeça. E agora ele ficou aqui escoradinho aqui atrás, depois a gente vai dar um jeito de arrumar. Mas por outro lado, pelo menos saiu aquela luz, né, que ficava refletindo ali, então também melhorou nesse sentido. Mais uns dias aí a gente já está arrumando aí para seguir com as nossas lives, né? Então, sem mais delongas, vocês viram que eu fiz uma enquete aqui anteriormente, né? Essa enquete falava um pouco em relação à produtividade, né? E o que isso tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, o tema que a gente vai abordar hoje aqui, né? Qual a ligação que isso tem, né, com o tema, né? Foi muito importante ter feito essa enquete, porque claro que ali a gente tem uma amostragem, né, de poucas pessoas que estão ali votando, mas dessa pequena amostragem a gente começa às vezes a validar aquilo que a gente já estava vendo um pouco na prática, ou então às vezes, né, traz uma nova forma de pensar. E o que eu percebo assim, né? 100% das pessoas, pelo menos até onde eu tinha visto ali, responderam que se consideram pessoas produtivas. Olha só que paradoxo isso, tá? Presta atenção, fica comigo aqui que tu vai entender o que eu tô querendo falar. Imagina ali, a pessoa responde que ela é produtiva, né? Ela se considera uma pessoa produtiva. Só que as mesmas pessoas que colocaram que se consideram produtiva, numa das enquetes posteriores, que deveriam ser a base que dá essa sustentação para isso que chama de produtividade, elas consideraram que elas não tinham esses recursos, elas não possuíam esses recursos. Então, eu me considero produtivo, mas eu não tenho clareza sobre o que eu quero na vida. Eu me considero produtivo, mas eu não tenho metas bem definidas. Eu me considero produtivo, mas eu não tenho uma agenda semanal onde eu planejo a minha semana para colocar, para desaguar ali as minhas tarefas que estão dentro da minha cabeça. Então, ora, isso não é ser produtivo. Lamento, meu amigo, minha amiga, que respondeu que é produtivo, mas depois não respondeu essas respostas como negativa. Tu está vivendo um auto-engano, porque se você não tem claro esses outros pilares, você não está sendo produtivo. Ou dito de outra forma, a sua produtividade está sendo em vão, a sua produtividade ela está sendo jogada no lixo, tá? E é disso que a gente vai conversar. A boa notícia é que até o final dessa live você vai conseguir direcionar a sua produtividade para aquilo que importa. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Outro ponto importante para a gente falar, eu combinei aqui com vocês que eu iria trazer normalmente um dia um tema um pouco mais profundo, um dia um pouco mais intenso, e num outro dia um tema mais técnico, né? Um dia mais propósito interno, no outro dia um propósito um pouco mais externo, né? E nos 2 últimos dias o bambu lascou forte, né? A gente fez live intensa mesmo, totalmente voltado para dentro, totalmente voltado para questões interiores, né? A live mesmo, 16 mesmo, pela primeira vez eu tive que cortar ela em 2 pedaços,
porque o Instagram aqui me cortou ali, né? Ele avisou ali que eu estava estourando o tempo, eu precisei fazer. Então hoje eu vou tirar o pé um pouquinho dessa coisa do propósito interno. Beijo, Isa, minha princesa, né? Princesa do papai aí presente. Obrigado pela presença aí, pelo coraçãozinho, tá bom? Te amo, meu amor. Agora, passado o momento papai coruja, vamos seguir então aqui, e o que eu estava então completando aqui. Agora a gente vai tirar um pouco o pé dessa coisa mais profunda, né? E vamos entrar numa parte mais técnica, porém que também tem a sua importância, porque as duas coisas elas caminham juntas, né? Não adianta eu só trabalhar minhas questões interiores, né? O meu lado interior, ganhar consciência. Eu acho que isso vem na frente, isso é mais importante, isso vem primeiro, digamos assim. Primeiro eu preciso me conhecer, primeiro eu preciso ter clareza daquilo que eu quero para depois trabalhar essa parte interna, como essa parte externa, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Que é essa coisa da produtividade. Grande Douglas, grande jiu-jitsu aí, representando o Brasil aí nos Estados Unidos. Saudade de ti, meu irmão. Todos nós lá estamos com saudade de ti. Tu era casa cheia, dava muita alegria lá para nós, então espero que esteja bem aí nos Estados Unidos. Qualquer dia desse eu vou aí te fazer uma visita, se Deus quiser. Grande abraço aí, sucesso para ti sempre. Obrigado pela presença, grande Douglas. Então, vamos continuando então aqui. Esse propósito externo, ele é o momento em que a gente executa, o momento em que a gente coloca em prática aquilo que a gente trabalhou internamente. Por isso que um processo de desenvolvimento humano, ele precisa ter esses dois pilares, tá? Então, dito isso, hoje a nossa live vai ter mais essa pegada. Outra coisa que está sendo diferente hoje é o nosso horário, né? Tive algumas pessoas, né? Recebi cartas, e-mails, né? Recebi SMS de pessoas me pedindo para fazer um pouco mais tarde, porque aquele horário que tu faz não dá para eu acompanhar, né? Então é às 6 horas da manhã realmente, mas lembra que teve umas lives atrás que eu falava, né? Que o Ortega y Gasset, que era um escritor espanhol, ele falava yo soy yo e mis circunstâncias, ou seja, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? As minhas circunstâncias, elas fazem parte da minha vida, então a gente tem que adaptar às vezes as nossas rotinas, as nossas tarefas com base nas nossas circunstâncias. As lives, elas são importantes? São importantes, porém tem outras coisas mais importantes que eu preciso fazer que já tem uns horários pré-estipulados. Então o horário que sobrou, devido às minhas circunstâncias, é 6 horas da manhã. Mas para ti que não pode acompanhar ao vivo, ali na hora, tudo bem, eu compreendo. Aí pega e assiste elas gravadas, porque eu estou deixando elas todas gravadas aqui para vocês aqui no Instagram. Já são 17 dias, né? Eu não falei isso no início. É a nossa live número 17, são 17 dias diretamente aqui no Instagram. E essa aula não vai ser diferente, eu me comprometo a entregar o melhor para você. E hoje a grande promessa é que você saia dessa live com essas questões de produtividade muito bem organizadas e desenvolvidas dentro de você, de um modo que a partir de amanhã, já segunda-feira, aproveita que hoje é domingo, amanhã começa uma nova semana, e ao começar essa nova semana você tem a possibilidade de colocar em prática tudo isso aqui que você vai aprender aqui, tá? Tem ouro vindo aí, então fica comigo aqui, aproveita, manda aí, eu não sou muito dessa coisa do marketing, né, de se vender, mas ó, se puder, manda a flechinha ali, acho que você aperta, manda para mais pessoas para elas estarem aqui presentes, para que elas também possam ter esse benefício, porque elas possam também levar esse benefício dessa live de hoje para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos ali em partes do que eu estava falando dentro daquelas enquetes, né? Você se considera produtiva? A maioria respondeu que sim, e depois algumas respostas responderam que não, né? Então, dentre elas, você possui clareza e visão do que você quer para sua vida? Outra coisa, com base nisso, você possui projetos e metas bem determinados, bem especificados, né? Você tem as suas rotinas muito bem definidas, né? Do que você vai fazer frequentemente para poder atingir essas metas, né? Você tem um planejamento semanal ali com suas ações, né? Colocando, sei lá, numa agenda, né? Numa agenda digital, numa agenda de papel, para saber o que tu vai fazer ao longo da semana, né? E aí ali começaram a variar um pouco as respostas, né? De sim e não, tá? Então, o que isso tem de importância para que a gente possa se tornar produtivo e utilizar a nossa produtividade de fato ao nosso favor realmente, para que a gente possa conseguir caminhar em direção à vida que a gente quer, né? Esses elementos, eles são muito importantes, né? Esses elementos, eles são base de um estudo muito profundo que eu fiz
dentro de cada sessão, dentro de cada processo que eu já venho atendendo há mais de 10 anos, e ali eu consegui desenhar aquilo que de fato é um princípio, são princípios, aquilo que vale para qualquer pessoa, né? Aquilo que vale para aquela pessoa que é totalmente ocupada e para aquela pessoa que está totalmente desocupada, vale para aquela pessoa que está de férias e para aquela pessoa que está trabalhando, vale para aquela pessoa que é dona de casa, que é pai de família, vale para aquela pessoa que é solteira e que mora de aluguel, vale para todo mundo, todas as pessoas podem usar esses princípios na sua vida, tá? Então antes que me pergunte, mas esse aqui não serve para o meu contexto, serve, tu consegue adaptar, tá bom? Então, o primeiro pilar que vem para que tu consiga ser produtivo, ele se chama clareza. Clareza vem acompanhado de uma visão do todo, né? Você já ouviu falar, algumas empresas elas possuem lá, né, o quadrinho lá na entrada da empresa dizendo qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores. O que é a visão? A visão é o desenho do mundo, o desenho da vida que a gente quer ter, né? O desenho daquilo que a gente quer viver de fato, que a gente quer expressar, que a gente quer colocar na nossa vida, né? Então, só que o problema é que quando a gente fala de visão, muitas vezes se confunde, né? É uma visão de curto prazo, o que é meta, o que é propósito, existe uma confusão dos infernos aqui que mistura tudo e é ao ponto que a pessoa fica mais ocupada querendo descobrir o que é cada coisa do que agindo de fato, né? Então eu vou explicar aqui de uma forma muito clara para ti qual é a diferença de visão, de propósito e depois missão, que vem um pouquinho depois depois disso, tá? Então, o que é a visão? A visão é tu olhar para a tua vida, cara, da história que tu tá escrevendo, essa biografia que tu tá escrevendo dia a dia, e tu olhar lá pro fim da tua vida e dizer, ao chegar lá no final, qual é a vida que eu vou querer ter vivido? Tá? É tu olhar lá, como a gente falou na live passada, diante do fim eu retifico ou ratifico, diante da possibilidade do fim eu retifico, eu faria tudo diferente do que eu estou fazendo, ou eu ratifico, eu digo eu faria tudo de novo, outra vez, exatamente como eu fiz, né? É olhar para a tua vida como um todo, isso é uma visão. Ora, a gente não é um ser completo, a gente só é completo quando a gente dá o último suspiro, enquanto estamos vivos, existe a possibilidade sempre de escrever uma história, tá bom? Então, nesse momento, isso é o que significa a visão, isso é o que significa ter clareza, é olhar para a minha vida num todo e dizer, ao final, qual história eu gostaria de ter escrito, e essa história, ela precisa, obviamente, ser escrita a partir de agora, ela precisa ser escrita desde já, e é nisso que essa aula vai te ajudar. Então, eu olho para a minha vida, eu tenho uma visão do todo, aonde eu quero chegar, onde eu quero estar. Qual é o suporte que a gente precisa para que a gente tenha isso bem definido? A gente precisa ter muito bem estruturado quais são os nossos papéis, quais os nossos papéis que a gente desempenha no dia a dia. É com base nesses papéis que a gente vai desenhar a nossa visão, é com base nesses papéis que a gente vai ter clareza. Pensa aqui num quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça a gente só consegue montar ele, a gente só consegue pegar as pecinhas por pecinhas quando a gente tem lá na caixa, lá na capa da caixa desse quebra-cabeça, o desenho do todo. Se a gente não tem o desenho do todo, que é aquilo que a gente precisa montar, como que eu vou fazer? Que raio eu vou fazer com essas peças? É mais ou menos assim que muitas pessoas vivem no seu dia a dia. Eu pego uma pecinha aqui e jogo lá para lá, pego outra pecinha aqui e jogo para cá, porque eu não tenho muito bem definido esse desenho, o desenho do todo. Se eu não tenho definido o desenho do todo, eu não sei como eu vou montar as minhas pecinhas. Isso é visão, isso é ter clareza. É aí que entra a diferença de visão para propósito, né? O propósito aqui é uma outra coisa que está banalizada, né? Principalmente aqui dentro do desenvolvimento pessoal, a gente vê, tem pessoas vendendo cursos para tu descobrir o teu propósito. Pelo amor de Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, tu precisa comprar um curso para descobrir o teu propósito. Eu não sei mais o que tu precisa fazer. E incrivelmente eu vejo muitas pessoas colocando desculpas naquilo que não faz, na vida que não consegue viver, sabe o que é o problema? É porque eu não sei o meu propósito, sabe? Eu não sei o meu propósito. Meu filho, para com essa história aí, para com isso daí, para de ficar contando historinha que tu precisa descobrir o teu propósito para tu poder viver a vida que tu quer. Eu vou falar aqui em menos de 5 minutos o que é o teu propósito, tá? Para que tu nunca mais se preocupe com isso, para que isso nunca
nunca mais seja uma questão para ti, para que isso nunca mais seja um tema para ti, tá? Combinado assim, eu vou te falar em 5 minutos o que é o teu propósito e aí com base nisso tu vai viver a tua vida. Pronto, acabou, não precisa comprar mais curso nenhum para descobrir o que é propósito, tá? Eu gosto muito de uma definição, existem muitas por aí, mas eu gosto muito de uma definição que ela é muito sucinta, ela é muito clara e ela traz uma clareza muito grande sobre essa questão do propósito. É uma definição de um professor que eu tenho, que é o Jacob Petrie, ele também é muito conhecido aí, e ele traz a seguinte definição: a gente possui, é assertivo pensar que nós temos dois tipos de propósito. Nós temos o propósito interior e um propósito exterior, tá? E simplesmente a gente consegue resumir isso de uma forma muito simples, tá? O que é o propósito interior? O propósito interior, a natureza já definiu para você. O teu propósito interior é ser humano. Né? Ora, o que é o propósito de uma cadeira? Aqui que eu estou sentado, uma cadeira, ela é um assento para que as pessoas possam sentar nela. Tem gente que usa ela para batucar, para fazer pagode, mas isso não é o propósito da cadeira. O que é o propósito de uma garrafa de água? O propósito de uma garrafa de água é servir água para que eu possa matar minha sede. O que é o propósito desse suporte que está aqui com o celular? Aqui, o propósito do suporte é segurar o celular para que eu possa fazer uma live. Então, é muito fácil definir o propósito das coisas e da mesma forma a natureza já definiu o nosso propósito. Nosso propósito é ser humano. Mas aí agora encrencou de vez. O que significa ser humano? Ser humano é viver uma vida de virtudes, valores e ir em busca da consciência, ir em busca de sabedoria e sair da ignorância. Isso já está definido, ponto, acabou. Por que então muitos seres humanos cometem tantas aberrações por aí? Tem ser humano roubando, tem ser humano matando. Deixa eu te falar uma coisa, eles são também seres humanos. A diferença é que eles não descobriram isso, eles ainda não vivem como tal, eles ainda não sabem fazer essa diferença de viver uma vida só em busca de prazer e fugindo da dor, ou uma busca realmente de compromisso em honrar essa minha vida que eu ganhei sendo humano, tá? Então, nesse sentido, fica muito fácil a gente entender o que é ser humano, né? É desejar o bem, é desejar para os outros aquilo que eu desejo para mim, é não querer para os outros aquilo que eu não quero para mim, é não cometer mal aos outros. Essa é a natureza do ser humano. A gente vem ao mundo com uma essência, por isso que é muito fácil olhar para uma criança, olhar para um bebezinho e se encantar, porque ali não existe ainda julgamentos, não existe maldade. A gente olha para a criança e diz, poxa, é um serzinho, né, que é óbvio, é amável, né, porque não tem julgamento ali, não tem maldade, então a gente acaba olhando, é assim que a gente vem ao mundo, a gente vem ao mundo com essência, e ao invés de a gente caminhar no mundo adquirindo recursos, adquirindo competências, capacidades, edificando virtudes para poder construir uma vida boa, a gente vai se minando de coisas ruins, né, se impregnando de maldade, se impregnando de coisa que não presta. Isso é o momento em que a gente se distancia, a gente deixa de ser humano para começar a ser algo que não tem a ver com a nossa humanidade. Então esse é o teu propósito interior, cara, tá? Não fala mais nisso, nunca mais. O teu propósito interior é ser humano na raiz da palavra, ponto, acabou. E de outro lado, o Jacob fala também sobre a importância da gente ter um propósito exterior. E o que é o propósito exterior? O propósito exterior é aquilo que tu manifesta através do teu trabalho, é aquilo que tu manifesta através das tuas ações no mundo. Então, se de um lado eu tenho o meu propósito interior, que é ser humano, no outro eu tenho aquilo que vem ao longo do tempo nas minhas circunstâncias, aquilo que me é dado, né? É dar conta daquilo que a vida me traz. É o momento em que eu posso exercer isso através de uma atividade profissional, através de ações. É o meu propósito exterior, é o momento que tu olha e diz assim, como eu posso servir ao mundo, né? E aí cai por terra aquela confusão, né? De como o mundo pode me servir. Não, é o contrário, meu filho, é como eu posso servir ao mundo, como que tu pode servir ao mundo. O que tu tem de talento, o que tu tem de habilidade. Não fica procurando coisas extraordinárias, né? Eu falei isso aqui
em algumas lives anteriores, né? Tá todo mundo procurando as coisas extraordinárias, né? Eu quero ser jogador de futebol, mas se eu não for o Neymar, se eu não for o Cristiano Ronaldo, ferrou, eu vou ser uma pessoa frustrada, triste. Não, cara, faz o feijão com arroz, cara, faz o que tá à tua disposição fazer, cara, independente se tu é um carteiro, vai lá, entrega, faz a melhor entrega de cartas para as pessoas que estão te esperando, cara, tá? Se tu é um Uber, faz a melhor corrida, a melhor viagem para os teus clientes. Se tu é um entregador de pizza, vai lá e faz a melhor entrega de pizza. Se tu é um advogado, vai lá e faz a melhor audiência que tu puder. É simples assim, cara. Esse é o teu propósito exterior. Não tem treta, não tem confusão. Fica claro o que é propósito. Ponto. Eu expliquei em menos de 10 minutos para vocês o que é propósito, dividindo ele entre propósito interior e propósito exterior. Essa é a diferença de visão, que é olhar para a minha vida num todo e o que eu quero alcançar, quem eu quero ser, e o meu propósito é aquilo que a natureza já definiu para mim, que é ser humano, e através do meu trabalho eu vou cumprindo o meu propósito exterior, tá bom? Isso que fique muito claro para vocês. Agora, para a gente poder seguir para o segundo pilar, depois de definido então aquele primeiro pilar, eu sugiro, eu recomendo na verdade para vocês que depois, se não tiver agora aí nas tuas mãos um papel e uma caneta, ou se tu puder num segundo momento, se for assistir a live de novo, ou para ti que está vendo a gravação, pausa aí e pega um papel e uma caneta, que eu acho que isso vai te ajudar, né? Para que a gente possa ir dividindo isso em linhas, né? A gente pega uma folha de papel, coloca na vertical e vai colocando alguns traços, vai dividindo em traços horizontais, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Sendo que no topo disso tu coloca aquilo que eu falei ali, que é a clareza, a visão, né? E ali tu vai colocar os teus papéis, né? Como que tu pode fazer isso? Escolhe e define os teus papéis com base em algumas áreas da tua vida. Então vamos supor, nós temos a área de relacionamento. Normalmente são 3 áreas que as pessoas mais desejam, 3 áreas que as pessoas mais abordam, onde está normalmente ali os desejos, os anseios das pessoas, né? Que é a área de relacionamentos, a área de saúde física e a área de carreira profissional, né? Dentro da carreira profissional se engloba finanças, dentro dos relacionamentos às vezes é o relacionamento amoroso, às vezes é família, é filhos, e dentro da saúde física, às vezes ali está, né, a minha autoestima, às vezes a minha nutrição, o esporte que eu pratico. Então coloca ali mais ou menos quais são os papéis que tu exerce com base nessas áreas. Então vamos supor, se eu sou pai, eu tenho o papel de pai, né? Então às vezes eu sou mãe, eu tenho o papel de mãe. Se eu sou filho, eu tenho o papel de filho. Então quais são os teus papéis em relação a relacionamentos? Eu tenho o meu papel de amigo. Se eu tenho amigos, eu tenho o meu papel de amigo. Se eu tenho colegas, eu tenho o meu papel de colega. E dentro da área de saúde física, eu tenho o meu papel de um aluno que treina numa academia. Eu tenho, né, o exemplo do Douglas, que estava ali agora há pouco tempo. Eu não sei se ele está ainda, mas ele tem o papel de um atleta de jiu-jitsu, né? Então ele tem esse papel na vida dele. E no caso dele já entra um pouco também na área de carreira profissional. Entrando na parte de carreira profissional, quais são os papéis que tu exerce dentro da tua profissão? Então, sei lá, hoje aqui eu cuido aqui dentro da empresa de um setor aqui de finanças. Não, eu cuido aqui de um setor de logística. Não, eu cuido aqui, eu sou essa parte aqui, eu tenho o papel de ser mecânico. Então, quais são os papéis, né? Muitas vezes a gente desenvolve mais de um papel dentro da nossa carreira profissional, né? Na live de ontem eu trazia o exemplo, né? Que teve uma fase da minha vida em que eu, ao longo do dia, eu era gerente de uma empresa de telefonia e à noite eu ia fazer um extra de garçom na hamburgueria do meu amigo. Então, são papéis diferentes. Então, com base nisso, para tu montar a visão de vida que tu quer, tu utiliza como suporte os papéis, né? Quais são os papéis que tu desempenha? E aí, com base nisso, tu vai escrever lá quem você quer ser, por exemplo, com base nesses papéis, quem você quer ser como pai, né? Qual tipo de pai que você quer ser para os seus filhos, qual tipo de mãe, né, que você quer ser para as suas filhas, né? Qual é o tipo de filho que você quer ser para os seus pais, qual o tipo de amigo que você quer ser para os seus amigos, né?
qual o tipo de profissional que você quer ser. Então, nesse momento a gente pega todos os nossos papéis e traz uma visão clara de quem a gente quer ser. Entenda, nesse momento é muito importante, não é colocar essa visão e esse papel com base em agradar, com base no que tu acha que as pessoas vão te admirar ou ter carinho por você. Aqui é muito mais uma escolha com base na tua consciência. Como um ser consciente, o que eu julgo correto fazer, o que é justo aqui nesse momento, nesse papel, né? Então imagina, eu dou aquele exemplo do médico, né? Vamos supor, o médico está lá exercendo essa carreira profissional, aí ele está concorrendo ao prêmio de melhor médico do hospital. E quem vota ali são os seus pacientes. Aí chega lá um paciente para ser atendido, aí chega lá a mãe, a menininha está com muita dor e ela precisa de uma injeção. Mas a menininha ela não quer receber injeção, porque a injeção dói, então ela prefere ganhar ali um chiclete, uma bala. E aí imagina o médico, se ele está pensando ali em ganhar aquele prêmio, em receber ali o reconhecimento do cliente, ele vai dar uma bala, um chiclete e não vai dar a injeção que cura a vida da pessoa, que resolve aquela dor que ela tem. Então nesse momento ele tem que olhar para isso, poxa, o que é justo, o que é próprio para este momento. Então ele vai lá e faz o que precisa ser feito, ainda que o seu paciente não goste daquilo, mas é aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes, como pais, nós também temos momentos assim. Às vezes a gente não vai estar no momento de agradar os nossos filhos, mas a gente vai dar a eles aquilo que é próprio naquele momento. Dentro da nossa profissão também, imagina lá se tu precisa, olha, eu tenho que cumprir um horário aqui, mas para aquela pessoa gostar de mim eu vou liberar ela mais cedo, ferrou, não é assim que as coisas funcionam. Então não monte a sua visão de vida, não monte a sua clareza daquilo que você quer com base em agradar os outros, mas sim em ser justo, sim em fazer aquilo que é devido, em fazer aquilo que é bom, aquilo que é próprio, aquilo que é justo, tá bom? Então, feito isso, a gente preenche essa primeira camada de cima, essa primeira linha de cima, que é clareza e visão daquilo que você quer com base nos papéis que você exerce, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui porque eu falei pra caramba aqui. E agora a gente vai para a segunda parte, tá bom? Feito isso, então, a gente vai para a segunda parte. O que é a segunda parte? Era a segunda pergunta da enquete, né? A segunda pergunta da enquete trazia o seguinte: você possui projetos e metas? Tá? Por que essa é a segunda parte da enquete? Vocês vão ver que existe uma ligação muito forte com o que eu estou falando aqui que está abaixo, né? Uma ligação com aquilo que está acima. Então, há pouco tempo atrás eu falava da clareza, a gente definiu muito bem o que é a clareza e a visão. Nessa parte de baixo da folha, tu vai estar escrevendo ali quais são os teus projetos e metas, só que esses projetos e metas, eles precisam estar intimamente ligados e direcionados à parte de cima, que é a tua clareza e a tua visão. Não adianta eu colocar ali que eu, né, na minha clareza, na minha visão sobre ser um profissional melhor. Aí eu estou exercendo ali um papel de ser um gestor financeiro. E aí eu coloco ali que a minha meta é estudar sobre astronomia, entende? Eu estou dando um exemplo tosco aqui, mas não conversa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu precisa colocar ali dentro dos teus projetos e das tuas metas coisas que estejam ligadas à tua clareza e à tua visão. Então, poxa, eu tenho ali no meu papel de pai, eu desejo ser um pai mais presente, um pai mais amoroso, um pai mais atencioso. Ali, quando tu vai colocar os teus projetos e metas, tu vai colocar ali, poxa, eu tenho uma meta aqui de conversar com a minha filha todos os dias, de fazer uma ligação de vídeo, de buscá-la na escola, sei lá, entendeu? Tu pode colocar aqui, aí entra a parte das regras, não é eu que determino as regras, não estou aqui para te dizer o que tu vai fazer, eu estou aqui para compartilhar princípios, que é para que com base nesses princípios tu possa montar aquilo que se adapta à tua vida, né? É a tua realidade, não a minha. Então eu estou aqui compartilhando princípios, com base nisso tu vai montar a tua estrutura, tá? Então, feito isso, tu vai ter os teus projetos, tu vai ter as tuas metas e elas precisam estar totalmente direcionadas para a tua visão, para a tua clareza de vida dos teus papéis, aquilo que está acima. Importante, tá? Detalhe importante nessa segunda parte da folha, nos projetos e metas, é que você tenha bem definido especificamente o que, né, e quando. Explico melhor sobre isso para vocês. Quando eu falo sobre o que,
Eu estou falando de especificidade, eu estou falando de algo que possa ser medido, tá? Nesse momento não vale colocar, por exemplo, se na área da saúde, tá? Se na tua visão sobre saúde física, tu coloca ali, olha, eu quero ser uma pessoa mais saudável, né? Eu quero ser uma pessoa que tenha mais atleta, eu quero praticar esportes. E ali nos teus projetos e metas ali, na tua meta tu coloca, eu quero emagrecer. É que assim, a hora que tu for medir isso, tu vai olhar e dizer assim, olha, eu emagreci 100 gramas. Era o que tu queria? Provavelmente não. Então ali define bem qual é o peso que tu quer ter na balança, qual é a medida de roupa que tu quer, ali o número, né? Acho que é a numeração que se fala da roupa que tu quer usar, entendeu? Então coloca isso de uma forma bem clara e do lado tu coloca o quando, né? Porque é a forma de tu saber assim, quando que eu quero chegar, porque senão, se tu não coloca ali quando que tu quer chegar nesse ponto, tu vai ficar procrastinando, vai deixar de fazer o que precisa ser feito porque tu não colocou data. Outra coisa que ajuda muito quando a gente coloca a data naquilo que a gente quer realizar é que tu pode ir fragmentando, né, as tuas ações, né? Então vamos supor, pegando o exemplo de saúde física, eu estou no momento com 80 quilos e eu quero chegar aos 70. E aí eu coloco ali o quando até o final do ano. Até o final do ano nós temos 4 meses, então se são 10 quilos que eu preciso eliminar, eu tenho uma média mais ou menos de 2,5 kg por mês. Então essa é uma forma que eu consigo de tempo em tempo ir ali analisando, né? É uma forma de fragmentar, de olhando, poxa, nesse primeiro mês eu eliminei 2,5 kg? Não, eu eliminei só 1, poxa, então estou atrasado, eu tenho que correr atrás desse prejuízo, eu vou mudar minhas estratégias. De repente, eu preciso apertar um pouco mais aqui na minha alimentação, de repente eu preciso fazer um treino um pouco mais de cardio, sei lá, então eu quero eliminar o peso, então eu vou conseguindo fragmentar. Final dos 2 meses eu preciso mais ou menos ter eliminado 5 quilos para saber que no final dos 4 eu vou ter eliminado os 10. Agora, terminou o primeiro mês, eu já eliminei 5. Já estou bem adiantado, essa estratégia está funcionando. Se eu seguir nesse ritmo, se eu seguir nessa pegada, provavelmente a minha meta vai ser batida lá no final do mês. Por isso que é importante que seja bem específico, defina o que, né? Entra na área de finanças, eu quero conseguir acumular uma poupança de 50 mil reais. Perfeito, onde que você está agora? No momento eu estou numa poupança de 20 mil. Então tá bom, fica muito claro para você que até a data que você determinou ali, que é o quando, você precisa conseguir acumular mais 30 mil reais. E aí você também vai fazendo essa fragmentação. São 30 mil reais em 3 meses, a cada mês. O correto para eu estar num ritmo certo é que eu tenha conseguido acumular esses 10 mil reais. Isso aqui é um exemplo prático, mas volto a dizer, depende do que se adapta na vida de cada um, depende do contexto, tá? Aqui não são as regras, aqui são os princípios, tá bom? Então lá no topo a gente tem a clareza e a visão, aqui a gente tem os projetos e as metas, tá? Que estejam ligadas a essa clareza e essa visão de papéis. Quem chegou depois, assiste lá o início da live de novo, que você vai entender melhor para você poder aplicar isso de uma maneira mais efetiva, tá? E o que vem depois? Qual era a terceira pergunta da enquete, né? Dizia assim, você tem rotinas bem definidas? Então nessa terceira parte do papel, né? Colocou lá a primeira parte, a segunda parte, riscou ali, aí temos a terceira. Nessa terceira você vai colocar as suas rotinas. E como eu falei antes, precisa o de baixo estar ligado ao de cima. Então, as rotinas, elas precisam também estar apontando e estarem direcionadas para as tuas metas. Não faz sentido tu ter uma meta de, por exemplo, eliminar 10 quilos de pesar. Você está com 80 quilos, você quer chegar nos 70 e na sua rotina você come chocolate, doce, pizza todo dia. Ou seja, você tem um superávit calórico, né? Você come mais, ingere mais calorias do que perde. É óbvio que a tua meta não vai ser batida, né? Então, o exemplo de finanças, eu quero acumular uma poupança de X mil reais, só que aí todos os meses eu estou gastando mais do que eu ganho. Não vai rolar, tua meta não vai ser batida. Você precisa estruturar e definir rotinas semanais de preferência, depois a gente entra nessa parte, ou rotinas diárias, a frequência que você definir, para que essas rotinas deem o suporte para que você chegue na meta, né? É uma pergunta que eu vejo
que é muito recorrente, chega para mim ali quando eu faço aquelas postagens lá que eu coloco ali, né, 12/2000, mês 1/100, por que tu coloca aquilo ali? Porque esse é o poder da fragmentação, é uma forma de eu me colocar sempre me desafiando todos os dias para olhar uma visão de longo prazo, primeiramente, né? Porque eu olho para aquilo, eu não quero isso para ontem, eu quero ao longo prazo, ao longo da minha vida, e eu preciso fazer aquilo ali todo santo dia. Se eu perco um dia, aquilo ali não vai ser feito, não vai estar como concluído, e aí eu estou começando a me atrasar em relação a isso. Por isso, quando eu defino as minhas rotinas, é importante eu saber, poxa, eu vou fazer isso todo dia, eu vou fazer isso uma vez por semana. Uma das rotinas que eu coloquei agora na minha vida atualmente, que também para mim foi um desafio, é fazer lives todos os dias. E aí de repente vai se pensar, mas para ti é prazeroso? Não, tem dias que realmente eu estou totalmente sem inspiração. Hoje era um dia mesmo que já estava vindo um sabotador interno contar historinha. Hoje é domingo, de repente não faz, já está tarde. Só que eu assumi um compromisso de fazer essa rotina. Agora não é o compromisso pelo compromisso, né? Não é a rotina pela rotina. Isso está intimamente ligado a algo que está acima. É aí que vem a importância de ter esses outros pilares, né? Essas rotinas, né, de treinar todo dia, de fazer lives todos os dias, elas estão ligadas a metas e projetos. Essas metas e projetos, eles estão ligados à minha clareza e visão da vida que eu quero ter, da história que eu quero escrever. Então, dessa forma, a gente começa a dar uma certa consistência às nossas ações, a gente vai ganhando uma força. É por isso que todo santo dia eu estou aqui repetindo e falando, você precisa trabalhar internamente, não é aquela coisa da autoajuda, né, do seja foda, ou dessa coisa desse tipo, não, cara, é por um bem maior, é por uma busca de um bem maior. Isso explica por que muitas pessoas na enquete colocaram ali que são produtivas, mas depois falaram, mas eu sou produtivo, mas eu não tenho projetos e metas. Eu sou produtivo, mas eu não tenho rotinas definidas. Então, desculpa, mas a tua produtividade ela está sendo jogada no lixo, tá? A tua produtividade ela não está servindo para muita coisa, porque se a tua produtividade ela não está à disposição de escrever a vida que tu quer, não está adiantando de nada. Então é importante a gente ter clareza desses pontos para que a gente não caminhe em vão e fique bem claro aqui, eu não estou tirando da jogada as nossas circunstâncias, aquilo que precisa ser feito, aquilo que é o nosso dever. Inclusive eu bato todo dia aqui, eu não fico contando historinha do tipo, queime os seus navios e vai viver a vida que tu sempre sonhou. Não, isso é uma grande besteira. A gente também tem as nossas circunstâncias, o nosso dever do dia a dia, do qual a gente deve dar atenção. Agora, já que eles fazem parte da nossa vida, já que tudo isso está presente, que a gente escolha como que a gente vai fazer. Isso é liberdade, isso é poder de escolha, isso é a liberdade última que o Viktor Frankl falava, que é o momento em que a gente escolhe o que vamos fazer com os nossos pensamentos, o que vamos fazer com a nossa comunicação, o que vamos fazer com as nossas ações, tá bom? Então, por isso que eu digo que isso vale para qualquer contexto de vida, tá? Então, escrevam no papel, então, depois isso, né, quais são as suas rotinas, defina as suas rotinas que estejam intimamente ligadas às suas metas. E é importante, Dalivânia na área, grande, beijos, obrigado pela presença. Então, essas rotinas elas precisam estar totalmente direcionadas para suas metas. Agora, existem elementos que precisam ser levados em consideração quando a gente vai construir rotinas, né? Eu vou compartilhar depois, talvez qualquer dia desses aí, um placar que eu tenho que se chama Placar dos Hábitos. Eu sempre entrego isso para os meus clientes. É uma forma visual deles estarem olhando as suas atividades e aquilo que eles fazem todo santo dia. E aí tem uma pegada ali que é quando eles fazem, eles pintam de um verde ali, quando eles não fazem, eles pintam de vermelho. Aquilo pode parecer uma grande banalidade, mas o fato de tu estar olhando, somos às vezes muito visuais, né? Então o fato de tu estar olhando ali todo dia, poxa, eu estou fracassando, não, eu estou sucedendo, eu estou conseguindo fazer o que precisa ser feito. Isso vai te dando uma força, isso vai te motivando e ao mesmo tempo também tu vai se cobrando, né? Uma cobrança no sentido, poxa, eu preciso fazer. Agora entenda, isso só faz sentido se estiver muito claro para vocês
os pilares que tem acima, né? Rotina por rotina não adianta de nada. É aquela pessoa que fala assim, agora eu vou começar a acordar cedo, agora eu sou do clube 5 a.m., eu sou do clube 5 da manhã, eu vou acordar cedo, agora eu comprei o livro Milagre da Manhã, né? Então agora eu comprei o livro Milagre da Manhã, eu vou começar a acordar cedo. E aí ela acorda cedo e ela não sabe nem o que fazer, porque ela não tem nada definido, ela não tem um propósito, ela não tem uma clareza, ela não tem metas, ela não tem projetos, e aí ela se perde. Poxa, aí é muito mais fácil ela voltar a dormir de novo, né? Ela acorda ali, 2, 3 dias, tá naquela pegada, e daqui a pouco, poxa, não sei muito o que fazer, não sei nem por que eu tô fazendo isso, acho que era uma modinha, acho que eu li num livro, acho que eu vi o fulaninho lá fazendo, e aí então, não sei, acho que é melhor eu voltar a dormir, vou voltar a acordar às 9 de novo. Pronto, acabou, foi-se a motivação, foi pro espaço. Por quê? Porque tu não tem toda essa estrutura que eu tô falando aqui desde o começo da live, né? Então é importante para que tu defina as suas rotinas, você ter aqueles elementos que estão acima, e é importante também nesse momento você mapear e neutralizar. Presta atenção que isso é muito importante. Tu precisa mapear e neutralizar. O que é mapear? Tu tem muito claro alguns elementos. E o que é neutralizar? Escolher ações que vão fazer com que aquilo ali não te atrapalhe. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos obstáculos, eu estou falando das interferências. Então, o que a gente entende por interferências, por obstáculos, tá? Eu vou usar exemplos muito práticos para que isso saia muito bem definido, né? Afinal, estamos falando no começo da live de clareza, então isso precisa estar muito claro para você. É um compromisso meu de deixar isso muito claro para que tu saia com isso aqui muito bem entendido, muito bem definido, tá? Então, o que eu falo quando eu estou falando sobre interferências? Vamos pegar como exemplo telefone celular. O telefone celular, ele é uma grande dádiva, ele é uma grande bênção e ao mesmo tempo ele pode ser um grande vilão. É o que eu costumo dizer para a grande maioria das pessoas, né? Quando falam, o problema está... Eu fiquei 3 anos sem redes sociais, as pessoas me chamavam de ET. E eu dizia, tu vê que as redes sociais são boas. E ao mesmo tempo eu vejo tantos dizer, mas as redes sociais são más, né? Porque tem muita comparação. Deixa eu te explicar uma coisa, meu filho, tá? Presta atenção numa coisa de uma vez por todas. O bem ou o mal não estão nas coisas em si. Tá? O bem ou o mal está na forma que tu utiliza as coisas, tá? Que fique claro isso para ti de uma vez por todas. As redes sociais, elas não têm o poder de serem boas ou serem más. Elas são feitas por pessoas. É a forma que tu utiliza. Num dado momento da minha vida, eu entendi que era mal para mim a forma que eu estava me relacionando com as redes sociais. Eu decidi deixar de ter. Hoje eu utilizo as redes sociais por um bem maior, então tá ok, eu tenho isso na minha vida e isso é presente. Agora, quando a gente fala de celular, às vezes existe muita distração. Hoje em dia os celulares, né, eles têm uma tecnologia onde eles te mostram ali quanto tempo tu tá utilizando. E aí aquela coisa do rodar, do olhar a vida dos outros, né? A pessoa tem 50 mil ela segue 50 mil pessoas, aí ela não tem profundidade em nada, ela tá olhando um pouquinho de cada dia da vida de cada um, e aí aquilo ali não tá nada ligado aos teus papéis, à tua clareza, aos teus projetos, às tuas metas, e aí é muito fácil, né? Distraçãozinha aqui, distraçãozinha ali, é a tal história eu sempre gosto de abrir esse parênteses, né? Aqui eu não estou para fazer moralismo, eu sou contra qualquer tipo de moralismo, eu sou a favor da moralidade, são coisas muito diferentes. Agora, o que é? Eu sou a favor da diversão, da alegria, que a gente viva uma vida realmente com bastante qualidade, com diversão, com alegria. O problema é que muitas vezes confundimos esse tipo de diversão com uma fuga. E o que eu considero fuga? A pessoa que fica maratonando todo santo dia o Netflix, que ela passa horas e horas e horas, e às vezes ela vai olhar num ano, ela gastou meses da sua vida fazendo aquilo ali. Aquilo ali possivelmente está sendo uma fuga e não é mais uma diversão. Diversão é quando tu tem essas rotinas que eu acabei de falar muito bem definidas. Olha, esse final de semana aqui perfeito, vai ser o sábado à noite, vai ser o dia que eu vou tirar para poder, sei lá, vou abrir minha cervejinha, vou abrir minha garrafa de vinho, vou assistir uma série, ou sei lá, tal dia eu vou viajar e vou ficar uma semana fora. Então isso é uma forma, tem gente que acha, ter rotina é chato, né?
essa coisa de ter que ter disciplina. Eu sei o que tu é, se tu fala isso é que tu não cresceu, tu não amadureceu, porque um adulto em si, ele vai ter um tipo de rotina, meu filho, queira ou tu ou não, né? Se tu não trabalhar, se tu não fizer todo santo dia aquilo que precisa ser feito, tu não vai botar comida na mesa, tu não vai conseguir sustentar teu filho, não vai conseguir sequer te sustentar. Se tu não tiver uma rotina de cuidar da tua alimentação, de cuidar do teu corpo, tu vai adoecer, né? Se tu não cuidar das tuas finanças, tu vai acabar quebrando, não vai dar conta de pagar tuas contas, né? Se tu não cuidar dos teus relacionamentos, tu vai chegar um dia, teu esposo, ele vai trazer, deu ruim, não quero mais, né? Então, óbvio que às vezes algumas coisas a gente não estão sob o nosso controle, às vezes, né, tem um amigo que deixa de ser amigo, um colega de ser colega, uma briga entre um familiar e outro. Eu não estou generalizando, mas eu estou falando sobre coisas que estão sob o nosso controle fazer. A pior sensação do mundo, gente, é quando a gente tem um tipo de perda, quando a gente tem um tipo de prejuízo, por assim dizer, na vida, quando a gente olha para esse tipo de perda, esse tipo de prejuízo e diz assim: eu negligenciei muita coisa para chegar nesse resultado, eu deixei de fazer muita coisa que eu podia ter feito para evitar esse resultado negativo. Essa é uma das maiores dores que eu vejo acontecerem quando um processo ele não avança, né? Quando eu estou diante de um cliente e esse processo ele não avança, é quando o cliente chega e diz assim: poxa, eu não consegui realizar as ações que eu mesmo defini, né? Que não sou eu que defino para eles, né? Nós definimos juntos e eu não fiz o que precisava ser feito. Essa é a maior causa de frustração. Por outro lado, muito maior do que a própria realização em si, do que a própria meta batida, é a satisfação de alguém que chega no final do dia e diz: poxa vida, que dia do cacete, esse dia eu fiz tudo que eu me comprometi, nesse dia eu dei conta de fazer, e aí eu não estou olhando mais para onde eu quero chegar. Aí aquela parte do papel que nós falávamos antes ali, que é o que está lá no topo, ele deixa de ser uma questão, ele vira meio que, sabe, o pote de ouro no final do arco-íris. Eu não preciso mais olhar, porque eu sei que eu estou caminhando para lá, e cada passo que eu dou, eu sinto essa satisfação de dever cumprido. Ora, se isso é um fato, se isso é uma realidade, se isso faz sentido para ti, é óbvio dizer que rotinas são importantes, né? Então, a gente precisa ter essa ligação do que está abaixo com o que está acima. Então, recapitulando, né, nós temos lá em cima clareza, visão, os nossos papéis, né? Depois nós temos os nossos projetos e metas, e depois nós temos as nossas rotinas definidas. Então, eu tinha aberto um parênteses ali, que são os nossos obstáculos, que são as nossas interferências. Eu dei aqui o exemplo do celular, mas com esse exemplo tu já pode pegar tantas outras coisas na tua vida, né? Às vezes é aquela pessoa que fica te sugando, que fica o tempo todo te pedindo coisa que ela mesma podia resolver, né? Então, às vezes é aquela coisa, poxa, tu quer ficar num momento mais teu, tu quer estar num momento que tu tá fazendo, sei lá, o teu TCC, e aí os teus amigos ficam te chamando para sair para festa, e aí tu não sabe dizer que não, que tu é um agradador, aí tu pega e vai lá, e aí tu deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, quando for definir suas rotinas, mapeie e neutralize muito bem quais são os obstáculos, quais são as interferências. Lembra, quem tem um código de conduta, quem tem muito bem definido quais são as suas regras e os seus princípios, não se aperta na hora que o apuro aparece. Se eu tenho muito bem definido até onde eu vou e o que eu quero fazer, eu não me atrapalho, né? Dias atrás eu fui num aniversário, era um aniversário ao mesmo tempo de 3 amigos, 3 grandes amigos, amigões mesmo de coração. E esses 3 amigos, imagina, né? Todos os 3 já são grandes amigos. Junta os 3, então a festa vira uma coisa realmente muito importante, muito significativa. Só que eu estava começando a fazer esse movimento aqui de fazer lives todos os dias de manhã, né? Para quem não sabe, normalmente eu não defino horário, eu defini apenas que elas vão ser diárias. Mas normalmente o que eu tenho feito é às 6 horas da manhã. E aí imagina, eu tinha um aniversário para ir, eu conheço já a galera, eles não sabem brincar, eles vão realmente até tarde. E aí naquele dia então eu tinha me proposto a 2 coisas que já estavam bem claras. Primeiro, que eu não ia beber, e segundo, que eu não ia ficar até tarde. Então
Então, por eu ter isso já mapeado, por eu ter já isso muito bem esclarecido, muito bem definido dentro de mim, foi que eu consegui realizar essa ação. Agora imagina, vou lá e vou ver o que dá. Pronto, ferrou, me empolgo, não cumpro aquilo que eu tinha me proposto. No outro dia seguinte, né, não vou entregar a melhor live que eu estou proposto, ou às vezes, de repente, eu vou até furar, vou inventar a historinha, estou cansado demais, tô com preguiça, vou precisar dormir, então não vou fazer o que precisa ser feito. Então eu estou usando esse exemplo aqui, mas pode usar para qualquer um. Então tenha muito bem mapeado os obstáculos, aquilo que pode te atrapalhar, aquilo que pode te interferir, para que esse teu manual, essa tua neutralização, ela possa te ajudar na hora que o aperto aparecer. Quando tu tem isso bem definido, é mais ou menos assim, tu tá tão em paz que não fica difícil tomar uma decisão. Tu tem uma clareza tão grande que dizer sim ou dizer não já é uma coisa natural, já é uma coisa de uma consequência. Eu sei o que eu vou precisar abdicar, eu sei o que eu vou precisar abrir mão e eu sei o que eu não vou precisar abrir mão. Isso vale para tudo, isso vale para as tuas finanças, para onde tu vai colocar o teu dinheiro e onde tu não vai. Isso vale para os teus relacionamentos, para tu definir quem é aquela pessoa que tu quer te envolver e quem é aquela pessoa que tu não quer te envolver. E isso fica muito claro para a tua saúde física também, que são as 3 áreas que eu peguei lá em cima, né? Fica muito claro para ti, poxa, quantos dias eu vou treinar, quantos dias não, o que eu vou comer, o que eu vou me alimentar e o que eu não vou, quais são os dias que eu vou abrir exceção e os dias que não. Ter isso tudo muito bem mapeado é uma forma de tu conseguir ter ações efetivas. Por isso essa importância de neutralizar, mapear e neutralizar os obstáculos para que você não se atrapalhe. Para quem tem para quem tem família, né? Para quem vive ali com o marido, esposa, os filhos, né? As pessoas convivem na mesma casa, às vezes é um grupo de amigos que convivem ali na mesma casa, que estão lá, alugaram juntos, estão estudando, estão se virando, estão trabalhando. É importante ter esse alinhamento familiar também, né? Para que as pessoas ali que estão no teu convívio, elas saibam da importância, né? Imagina agora se hoje eu moro sozinho, mas imagina se eu estivesse dividindo o apartamento com alguém e eu tenho aqui um espaço do apartamento onde eu faço as minhas lives. Imagina uma pessoa aqui convivendo e eu estando aqui, né, falando, né, fazendo os meus vídeos, e essa pessoa tem que estudar. Poxa, ferrou, não vai dar certo, a gente vai ter que ter um combinado. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou aqui no momento, eu vou combinar contigo os meus horários para eu fazer lives de uma forma que ele não conflite com os horários que você está estudando. Eu vou fazer aqui as minhas lives no momento que você não estiver dormindo. Então é importante ter esse alinhamento para que as pessoas que convivem contigo no mesmo ambiente também não sejam uma interferência, né? Que não sejam algo que vai te atrapalhar para exercer essas rotinas, né? Porque é muito comum, eu estou falando isso, é muito negligenciado, mas é muito comum da gente ver as pessoas começam a estipular rotinas que elas vão realizar no dia a dia e ali pelo 3º, 4º, 5º, 10º dia, antes desse hábito ser construído, né, a gente vai falar em algumas lives aí mais pra frente. Eu estou pensando aqui, hoje é a nossa live 17, eu estou pensando lá na nossa live 21, de repente fazer uma live só sobre construção de hábitos, já que tem aquela mística, né, por aí que dizem que 21 dias é o tempo que é em média para a gente construir um hábito. A gente vai falar um pouquinho se isso é mito, se isso é verdade, se isso vale para tudo. Mas, voltando ao nosso tema aqui, as nossas rotinas, elas nem sequer viraram um hábito ainda e eu já estou deixando eles para trás, eu já não faço mais. Né, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tenho aquelas partes que eu estava comentando ali em cima, muito bem definidas, eu não tenho minha clareza, eu não tenho visão, eu não tenho projetos, eu não tenho metas, então as minhas rotinas estão aí só por estar, ou eu estou querendo imitar a vida de alguém, ou eu estou querendo ser o bacaninha para as pessoas me aplaudirem, então passo o tempo, isso não faz mais sentido para mim e eu abandono, ou porque eu não mapeei esses obstáculos, porque eu não neutralizei aquilo que pode me atrapalhar, eu não neutralizei as interferências. De manhã eu tenho um hábito, por exemplo, de eu não gosto de ligar a minha internet. Então é o momento que eu estou fazendo meu café, que eu vou arrumar minhas coisas aqui para fazer a live, eu não gosto de ter interferência porque o celular fica apitando e já me gera curiosidade. Eu quero ir ali olhar quais são as mensagens que eu recebi na noite anterior, depois... Eu tenho um hábito de desligar ali no momento em que eu vou dormir, pelo menos ali o WhatsApp, para não ficar aquela coisa apitando, ou às vezes silenciar. Enfim, eu estou
compartilhando um contexto meu, mas que na sua vida talvez pode ser outro, né? De pessoas às vezes que, poxa, eu deixo o celular no silencioso, ou não, eu tiro as notificações. Entenda, foque no princípio, não na regra. Não queira fazer as regras que a outra pessoa faz. Queira entender os princípios. Qual é o princípio aqui? Neutralizar as tuas interferências, né? Que a gente chama de sabotadores, aquilo que pode estar sendo um obstáculo, tá bom? Então cuide disso, que também é uma outra forma de você honrar as suas rotinas, de você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Isso vai te dando uma força, isso vai te dando uma consistência, uma substância. Tu tá olhando ali todo dia, puxa, eu estou me comprometendo, eu estou sendo leal, porque quando eu coloco uma ação para ser feita e eu não faço, eu estou sendo negligente, eu estou descumprindo algo comigo, né? O que acontece quando uma pessoa descumpre um trato que ela faz contigo? Tu olha para aquela pessoa como alguém que tu não pode confiar. O que vai acontecer se tu não realiza aquilo que tu te comprometeu contigo? Internamente, porque é um processo inconsciente, tu não tem como dizer para si mesmo, olha, eu não sou uma pessoa confiável, mas internamente é essa sensação que tu vai tendo. Eu não faço aquilo que eu cumpri comigo, então eu não presto para nada mesmo, então vai ficando aquele estado interno ruim, aquela sensação frustrante de que tu não dá conta de fazer, tu não é uma pessoa confiável, tu não é uma pessoa que tu pode assumir um trato, tá bom? Então, dito isso, a gente vai para quarta e última parte da folha, que é a última camada, que é a última pergunta da enquete, né? O que essa última pergunta da enquete fazia? Isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam, tá? As 3 primeiras ali até teve uma divisão ali de respostas, né? Alguns responderam que sim, outros responderam que não. Essa, até onde eu tinha visto, as pessoas que responderam tinham respondido não. Que é a seguinte pergunta: você possui um planejamento semanal onde você coloca as suas ações, as suas tarefas, sei lá, numa agenda de papel, numa agenda digital, né? Então, a maioria escreveu que não, e eu vejo que é o que a maioria negligencia. Por quê? Porque a gente tem o costume de confiar muito na nossa cabeça, né? A gente confia muito no nosso cérebro, né? E aí a gente deixa, surgiu um compromisso aqui, então tá bom, eu vou aqui, no dia eu vou lembrar. Amanhã eu preciso mandar tal relatório, amanhã eu preciso mandar um orçamento com o cliente, então eu vou lembrar, e aí eu não anoto, eu não escrevo, né? Ora, se a nossa vida é dividida em 7 dias por semana, e todos esses 7 dias, cada semana eles são iguais, no meio vai ter feriado, tá bom, cara, tu entendeu o que eu quero dizer, né? Hoje tem o domingo, semana que vem vai ter domingo de novo, e na outra vai ter domingo de novo, e na outra vai ter domingo de novo, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Tem segunda, terça, quarta e vai até domingo. Tu tem 7 dias iguais sempre, semana por semana. Então é o momento em que você pega e tira um tempo para fazer esse planejamento semanal de uma forma muito simples. Tu já tem as tuas rotinas ali estabelecidas, que é aquilo que tu vai fazer todo santo dia, ou semanalmente, ou mensalmente, e ali nessa parte da organização do planejamento semanal é o momento onde tu vai escrever as ações pontuais, aquilo que vai alterando, aquilo que vai sendo flexível em relação ao que tu vai fazer na próxima semana. E aí tu precisa colocar dentro da tua agenda de um modo que isso se encaixe no teu contexto. Às vezes o teu dia todo ele está ocupado, mas sei lá, então vai dar para fazer uma ação só. Lembra, essas ações elas vão estar alinhadas com aquilo que está lá acima, né? Então eu não vou falar disso de novo. Se tu chegou agora, depois tu dá uma olhada no começo da live. Mas essas ações, elas não são ações por ações, elas precisam estar alinhadas com aquilo que tu deseja para a tua vida, com as tuas metas, com os teus projetos, com a tua visão. Então é um momento em que tu tira um tempo. Eu normalmente recomendo que tu faça isso no domingo, né? Porque segunda-feira é o dia que normalmente a semana começa, outros preferem fazer no sábado para já começar no domingo, outros preferem fazer já na segunda-feira, enfim, como tu preferir. Agora, essas são as regras. Lembra que eu falei? Regras não importam, importam os princípios. O que tu não pode deixar é de fazer isso, é de pegar e colocar no papel aquilo que precisa ser feito, para que tu olhe para aquilo ali como um compromisso. Senão vira aquela velha música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? E aí a vida vai te levando para onde tu não quer. Quando tu vê, tu tá num buraco, tu não consegue sair mais. Agora, a pessoa que realmente, né, como os coaches, os coaches de performáticos, né, os gurus da autoajuda falam, assuma as rédeas da sua vida. Eu acho isso muito piegas, mas eu sei, é implicância mesmo, é rabugentice da minha parte. Eu acho que isso aí
ajudou a queimar o filme da profissão, mas o que eu estou querendo te dizer é o momento de você exercer a sua liberdade de escolha, é o momento em que tu coloca ali no papel aquilo que tu deseja fazer, aquilo que vai te levar para onde tu tá querendo ir, tá? Aí nesse momento e só neste momento entra o que as pessoas falam por aí de poder da ação, tá? Poder da ação realmente é o momento em que vale a pena eu colocar essa ação no papel, porque aí não é mais a ação pela ação, é a ação direcionada e constante voltada para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo para minha vida. Gente, então o Instagram está aqui me avisando que daqui a 1 minuto e 37 segundos a live vai acabar, mas eu acho que deu tempo certinho para a gente passar toda essa estrutura. Eu desejo de coração que vocês tenham gostado dessa live, tá? O tempo passou, voou aqui, eu nem percebi, espero que para vocês também, mas eu espero mais ainda que vocês possam usar esse conteúdo, utilizar esses ensinamentos para colocar em práticas na sua vida. Afinal, só faz sentido quando a gente realmente coloca em prática, se não vira uma vã filosofia, se não serve para nada, se não vira só uma intelectualidade que não serve para nada. Então, eu prometi no começo da live que você sairia no final dessa live com isso tudo muito bem alinhado, e é isso que eu desejo que tenha acontecido, tá? Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelos corações, pelas palavras, tá? Grande Jô presente na área, um beijo para você também e obrigado pela presença de todos, né? Mandem essa live para mais pessoas que talvez possam se beneficiar disso. Lembrando que amanhã a gente vai estar aqui novamente, não sei se tu vai poder estar presente 6 horas da manhã, mas se não puder, assiste a gravação, nossa live número 18 vai vir com uma surpresa muito legal, que é sobre comunicação. Janaína, grande beijo, Janaína presente também na área, boa noite para ti também. Amanhã falaremos sobre comunicação, como utilizar a nossa comunicação de uma forma assertiva para a gente chegar aonde a gente quer e ter melhores relacionamentos, tá bom, pessoal? A live está estourando aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!